Bom dia, senhoras e senhores, sejam todos muito bem-vindos, é uma alegria tê-los por aqui. Hoje, dia 9 de 5 de 2023, agora 6 horas e 28 minutos. Vamos dar início ao nosso Café com Franklin. Se estiver tudo ok aí com a transmissão, por gentileza, de início, de imediato, já me avisem. Bom dia, Ju, bom dia, Lorena, bom dia, Ana, Fá Ferreira, Yara. Muito bem, vamos lá, retornando o nosso programa Café com Franklin, Adeilson, Juliana Saão. Boa. Tá legal o vídeo, áudio, transmissão, tá tudo em ordem aí pra vocês? Bom dia, Xande. E aí, meu amigo, como que tá? Bom dia. Carol, Juju, Maia, estão todas bem por aí, Xande? Lucas Cartaccio, tá aqui por São Carlos, hein, Lucas? Foi uma alegria recebê-lo ontem lá no Estúdio em Rota, lá na nossa clínica, na empresa. Legal, meu caro, que bom. Passa uma boa estadia aqui por São Carlos. Legal, pessoal dizendo que tá tudo certo. A Juliana Sanches, Rita Costa, boa. Ficamos 2 semanas aí sem o programa Café com Franklin, não é? Eu peço desculpas por isso. Na primeira semana nós não tivemos o programa Café com Franklin porque eu estava viajando e a transmissão do local onde eu estava não era muito boa. A conexão, melhor dizendo, a internet oscilava demais, não era muito boa. Então, eu achei que seria arriscado abrir o programa e, enfim, ficar com uma qualidade ruim, a live ia ficar caindo, assim por diante. E a semana retrasada eu não fiz porque eu me esqueci mesmo, assim, essa é a verdade. Na terça-feira passada foi meu aniversário de casamento, fizemos 8 anos de casados, eu e a Thaís, e eu me esqueci, enfim, tava com a cabeça na lua, tava com a cabeça nela, né? Enfim, não me lembrei. Eu fui me dar conta que era terça-feira e era dia de programa Café com Franklin e já estava no meio da manhã, tá? Porque vocês começaram a mandar mensagem, foi quando eu peguei o celular. Aí também foi uma semana típica, teve o feriado na segunda-feira, é aquela semana que você não sabe muito bem quais são os dias da semana, né? Já começa meio atropelada, terça-feira tem cara de segunda, a segunda cara de domingo, né? O feriado foi na segunda, enfim, então foi por isso. Me desculpem, tá bem? Deixá-los aqui 2 semanas sem programa Café com Franklin. Muitas pessoas mandaram mensagem, o que aconteceu, se não teria mais programa Café com Franklin, onde já se viu, eu não tenho o direito de fazer isso, e assim por diante. Mas enfim, cá estou, de volta, a ideia é que possamos dar continuidade, e é sempre às terças-feiras, 6h25, salvo raras exceções como essas, né, de uma viagem, de um esquecimento, em decorrência de motivos justos. Mas enfim, hoje, dia 9/5, teremos normalmente o programa Café com Franklin, só que a semana que vem, olha que coisa, a semana que vem, dia 16, não haverá programa Café com Franklin, né? Também por um motivo justo. Dia 16 é o dia que eu tô desembarcando, que eu tô chegando na Áustria. Nós vamos a Viena, cidade de Viktor Frankl. Eu não farei no dia 16, por questões óbvias, mas eu vou fazer um programa Café com Franklin especialíssimo lá da Áustria, lá de Viena, tá? Eu vou tentar fazer por onde, vou procurar uma cafeteria, né? O que não falta em Viena são boas cafeterias, para fazer um Café com Franklin numa cafeteria de Viena, né? Tentar buscar, inclusive, alguma cafeteria que era frequentada por Franklin, e aí a gente faz a coisa em loco, a gente faz um grande de um programa, a gente faz um grande de um programa especialíssimo, direto lá de Viena, tá bem? Aí eu anuncio aqui pra vocês. E mais, acompanhem, tá bem? Fiquem de olho aí no Instagram, a partir de segunda, terça-feira da semana que vem, porque essa viagem será uma viagem, assim, uma viagem épica, tá bem? Nós vamos começar a gravar agora em loco o documentário de Viktor Frankl. Nós já demos início a esse documentário, já fomos para
para a Argentina, já conversamos com alguns professores, né? Esse roteiro está sendo elaborado, está sendo montado, é uma parceria nossa em rota com o pessoal da Lumine, e nós estamos agora dando mais um passo, que é um passo interessantíssimo, um passo muito importante, que é o passo de ir até Viena, cidade em que nasceu e viveu durante praticamente toda a vida Viktor Frankl, e também alguns campos de concentração. Nós vamos à Alemanha, nós vamos à Polônia, nós vamos à República Tcheca, passar por alguns campos de concentração nos quais viveram Viktor Frankl, seus familiares, enfim. Então a gente vai fazer um passeio, né, dentro da história de Viktor Frankl, uma imersão nos passos de Frankl, tá certo? Então acompanhe, a ideia é que eu consiga reportar maximamente esses eventos, esses passos para vocês aqui do Instagram, também com fotos, alguns vídeos, e o meu compromisso com vocês é fazer um café com Frankl lá, tá? Numa cafeteria de Viena. Tinham duas grandes cafeterias, né, em que se reuniam tanto os psicanalistas quanto os adlerianos, que é o Café Siller e o Café Arkaden. Essas duas cafeterias me parecem que já não existem, e essas duas cafeterias foram muito frequentadas por Viktor Frankl, inclusive, né, uma delas ficava ao lado, muito próximo da casa de Viktor Frankl. Mas enfim, como eu disse, reitero, o que não faltam são boas cafeterias por lá, e muitas dessas foram frequentadas por Viktor Frankl, que era, né, um apaixonado em café. Então eu irei procurar um local adequado, irei avisá-los com uma certa antecedência. Também, se não der para avisar com muita antecedência, a gente faz a queima-roupa, a gente faz no SUS e deixa gravado. Mas o que eu quero dizer é o seguinte: fiquem de olho, tá bem? Vai ser muito interessante isso tudo. Serão quase 15 dias de bastante trabalho de imersão, de estudo, de aprofundamento na vida de Frankl, passando por esses locais e rodando por esses países, tá? E aí, isso tudo, né, também para vocês, né? É uma forma de trazer essa riqueza de detalhes, conhecimento, formação aqui para vocês do Instagram. Então, fiquem de olho por lá e acompanhem isso tudo, tá bem? Boa. Bom, mas não estamos aqui para ficar, né, falando de agenda e batendo papo furado. Estamos aqui para fazer o programa Café com Frankl, né? Até porque já faz 2 semanas que nós não temos o nosso querido Café com Frankl, a nossa dose semanal de cafeína espiritual. Vocês estão aí, tão fracos, tão lânguidos, tão dispersos, né? Porque falta cafeína, né? Quando falta cafeína, ainda mais para nós que somos adictos em café, a coisa fica meio confusa, né? Vem a dor de cabeça, vem alguns comportamentos, né, meio estranhos, às vezes mais irascíveis, enfim. Então vamos lá, vamos de café com o Frankl. Legal, bom, o Gilson chegando por aí, a Kátia, a Cleide, olha lá, a Ziza Fernandes. Bom dia, Ziza, que alegria, bom ter ela por aqui. Então vamos lá, olha que coisa interessante. Estava dando uma lida ontem, uma vez mais, em alguns capítulos do livro O Que Não Está Escrito nos Meus Livros, até porque a gente está elaborando o roteiro com um grau de detalhes assim, bem preciso e bem interessante, tentando ser bem fiel, né, maximamente fidedigno àquilo que Frankl relatou e aquilo que ele viveu. E eu estava meditando um pouco sobre o capítulo Auschwitz, que está dentro do livro O Que Não Está Escrito nos Meus Livros. Tá bem? Aqui ele vai contar um pouco da sua estadia, né, da sua terrível, nefasta estadia em Auschwitz. É claro que Viktor Frankl, tudo aquilo que é nefasto, trágico, também tem notas de triunfo, né? Mas enfim, a situação era pavorosa, horrenda, nefasta. E, enfim, lá para as tantas, no finalzinho desse capítulo, são capítulos, né, extremamente curtos e muito densos, em que Frankl traz questões muito pessoais, tá? No finalzinho desse capítulo, ele vai falar que após a sua libertação, né, isso em 1945, né, no início de 1945, quando as tropas aliadas entram na Europa como um todo, né, principalmente nos países que estavam anexados, que estavam tomados pelas tropas nazistas. Em 1945, quando Viktor Frankl é liberto, uma das suas primeiras atitudes é tentar fazer por onde para ir até Viena. Salvo engano, ele é um dos primeiros
a conseguir voltar a Viena, ir até Viena. E por que Viena? Porque Viena era o local de Viktor Frankl. Pode entrar, filho. Porque Viena era o local de Viktor Frankl, era a cidade em que ele nasceu, a cidade em que ele cresceu, né? Ele tinha uma verdadeira paixão por Viena, né? Lá era a cidade dos seus pais, dos seus irmãos. Enfim, ele retorna para Viena e ele vai dizer que ele não para de escutar a seguinte pergunta. Aqui começa a nossa reflexão, tá bem? Depois da minha libertação, voltei para Viena e não parei de escutar a pergunta: Viena não machucou você e os seus suficiente? Como se dissesse, olha, você vai insistir em Viena? Depois de tudo o que fizeram? Depois de tudo que você passou? As suas sinagogas foram derrubadas, aqueles que você ama foram pegos, foram feridos, praticamente todos estão mortos, Viena lhe virou as costas, você perdeu o teu trabalho, perdeu a tua cátedra, perdeu, né, os teus escritos, perdeu todos os teus. Viena não machucou você e os seus suficientes. Viena é um lugar de guerra, né? Desde sempre, né? Viena é um local no qual grandes guerras foram travadas, né? Muitas injustiças, muitas batalhas. Viena não machucou você e os seus suficientes? Suficiente? Né? Essa é a pergunta que faziam a Frankl. Afinal, vai dizer Viktor Frankl, meu pai morreu no campo de Terezin. Minha mãe foi para a câmara de gás em Auschwitz. Meu irmão também morreu em Auschwitz. E minha primeira mulher, com 25 anos, em Bergen-Belsen. Ele vai meio que justificar porque as pessoas diziam isso com uma certa insistência para ele, né? Afinal de contas, eu perdi todos. Eles foram arrancados, eles foram tirados de mim, eles foram tirados da sua cidade e foram levados à morte. Mas minha réplica era outra pergunta. Ou seja, ele devolvia a pergunta com outra pergunta. Aquilo que lhe é muito próprio, né? Viktor Frankl é extremamente socrático. Ele perguntava: quem foi que me fez o quê? Lhe perguntavam: Viena não machucou você e os seus suficiente? Mas minha réplica era outra pergunta: quem foi que me fez o quê? Havia uma baronesa católica em Viena. Ele vai dar alguns exemplos aqui, tá, interessantes. Havia uma baronesa católica em Viena que durante anos escondeu uma prima minha em sua casa, mesmo correndo risco de morte. Havia também um advogado socialista que eu conhecia apenas superficialmente, que não tinha nenhum relacionamento comigo, mas sempre que possível me trazia algo roubado e escondido para comer. Tratava-se, aliás, do futuro vice-chanceler, Bruno Pittmer. Que motivo eu teria para virar as costas para Viena? E assim termina o capítulo. É impressionante a sabedoria, a lucidez, a saúde desse homem, Frankl. Saúde emocional, saúde psíquica, saúde espiritual. Entende? Quem foi que me fez o quê? Enfim, vamos sair um pouco de Frankl, porque Frankl está muito distante, né, da gente. Até por conta desses eventos trágicos que ele passou e dessas perdas que ele teve, perdas, né, com essas notas, com esse requinte de crueldade, enfim. Mas, senhoras e senhores, refletindo sobre esse texto, algo me chama muita atenção. Na nossa vida nós temos muitos milímetros. Muitos milímetros. Com muita frequência, nós vamos vivendo uma vida cheia de ressentimentos. Com muita frequência, nós vamos vivendo uma vida cheia de implicâncias.
Ah, porque fulano fez tal coisa comigo, né? Ah, porque, né, em tal momento da minha vida, quando, né, eu mais precisei, né, aquele meu tio me virou as costas. Ah, porque na minha infância os meus pais poderiam ter agido dessa e daquela maneira, mas não fizeram. Muito pelo contrário, né? Negaram uma realidade que poderia ser ofertada a mim, que me faria tão bem. Deixaram de prover, né, aquilo, né, que eu precisava naquele momento. Ah, porque lá no prezinho eu tive, né, uma professora que me educou de forma relapsa, né, e por isso eu estou, né, tão deslocado até hoje nessa área, essa área, né, intelectual, nessa área, né, mais acadêmica. Ah, porque o meu irmão, certa vez, lá no Natal de 1995, me disse aquela palavra durante a ceia. Ah, porque minha cunhada, porque fulana, porque a vizinha, porque um dia a vizinha saiu para fora, né? E deu a entender que, né, eu não sei cuidar muito bem da minha casa, né? Por que isso? Porque aquilo. A gente vai vivendo de implicâncias, né? A gente vai vivendo de ressentimentos, é um negócio meio pavoroso, é um negócio meio. É um negócio infernal. Essa é a verdade, é um negócio infernal. A gente vai colocando limites e a gente vai se justificando, né? Esse que é o problema também, a gente vai se justificando meio que por conta disso, né? Ah, é claro que, né, eu não faço isso, aquilo, outro, afinal de contas, né? Certa vez, certo dia, aquela pessoa agiu desse modo comigo, enfim. Impressionante, né? E a gente vai ficando assim, todo dodói, todo machucado, achando que os outros nos devem muito e que até agora nós não recebemos foi nada. Nós só recebemos portas fechadas, caras, né, viradas, nós só recebemos, né, ofensas, nós só recebemos injúrias, calúnias, nós somos os injustiçados. Né? Pobre de mim, né, que sou tão perseguido, sou tão injustiçado. E essa não é a verdade também. Essa não é a verdade. Quem é que me fez o quê? Quem é que me fez o quê? Porque, é evidente, existem muitas pessoas no meu entorno. Existem aquelas pessoas, é claro, que querem o meu mal, que querem a minha cabeça. E existem também aquelas pessoas que querem o meu bem. Aquelas pessoas que querem me derrubar, aquelas pessoas que querem me promover, aquelas pessoas que me amam e aquelas pessoas que são indiferentes comigo. Assim, existe uma possibilidade infindável de ações, de atitudes, de sentimentos dos outros para comigo, entendeu? Quem é que me fez o quê? Existem os santos, como vai dizer Viktor Frankl, existem os porcos. Ele vai falar que basicamente são as duas grandes possibilidades de vida, os dois tipos de gente que existe nesse mundo, né? Os santos e os porcos. Existem os delatores, como existia na época de Frankl, existem, né, os promotores da paz, existem, né, aqueles que de fato estão vivendo uma vida saudável. Agora, vamos ser muito sinceros. Vamos olhar para a nossa vida. E vamos ver que na nossa vida há de fato um pouco de tudo. Do carrasco aos heróis. Daqueles que saquearam, roubaram e fizeram um mal, até aqueles que, a exemplo dessa baronesa e desse advogado que Frankl vai usar no livro, salvaram, promoveram, foram heróis. Né? Nós temos aqui os carrascos e nós temos os heróis. Nós temos um pouco de tudo. Sempre tem aquela baronesa, a exemplo aqui de Viktor Frankl, né? Tal como ele está pondo no livro, sempre tem aquela baronesa ou aquele advogado que vão fazer algo a alguém, que vão fazer um bem a um terceiro, ainda que esse terceiro, né, não seja nada dele. Havia uma baronesa católica em Viena que durante anos escondeu uma prima minha em casa, mesmo correndo o risco da morte. Ou seja, quem é que me fez o quê? Tudo bem, meu pai, minha mãe, minha esposa, com 25 anos, todos foram mortos. Agora, essa não é a única página, o único capítulo desse livro.
concomitantemente, outras pessoas estavam promovendo um grande bem. Aos meus, a uma prima minha que estava escondida na casa dessa, né, baronesa, a mim, quando voltei e faminto, né, precisava de um pão e ele me ofertava um pão muitas vezes que ele pegava roubado para conseguir me dar. Quem é que me fez o quê? Senhor, se nós olharmos com muita verdade, com muita honestidade para a nossa vida, nós iremos ver que, primeiro, existem pessoas de fato comprometidas conosco. E existem mais pessoas promovendo o bem e nos fazendo bem do que pessoas nos derrubando e nos levando para o buraco. Tá? E outra. É sempre uma tremenda de uma injustiça. É sempre uma tremenda de uma injustiça tentar negar todo o bem que nós já recebemos, negar e de alguma forma virar as costas para todos aqueles que até agora nos promoveram, nos estenderam a mão, fizeram algo por nós, por conta de alguns poucos maus que querem a nossa cabeça. Desertar dessa vida, desertar do bem, desertar das nossas missões, deixar de fazer aquilo que nos cabe, deixar de cumprir os nossos deveres por conta dos carrascos é fraqueza, é estupidez. É negar todo o bem que até agora nós recebemos, tudo aquilo que de bom, tudo aquilo que de melhor, tantos e tantos, muitos fizeram por nós. Quem é que nos fez o quê? Se nós formos colocar na balança toda a bondade e todo o ódio que terceiros já tiveram conosco, nós iremos ver que a bondade supera e muito o ódio. Que a bondade, que o bem supera e muito o ódio, os malefícios, as perseguições, as calúnias, as injúrias. Na nossa vida, todos nós recebemos muito mais afago, carinho, cuidado do que desprezo, do que abandono. Se nós estamos aqui hoje, é porque tiveram centenas e centenas de pessoas que se dedicaram a nós, para nos formar, para nos dar aquilo que nós não podíamos ter, não fosse um outro a nos dar. Se hoje nós temos alguma saúde, se hoje nós sabemos falar, se hoje nós sabemos ler, se hoje nós estamos de pé, se hoje nós conseguimos construir algo, se hoje nós dominamos alguma ferramenta, se hoje nós temos um trabalho, se hoje nós exercemos algum ofício, é porque ao longo dessa jornada, centenas, milhares de pessoas se dedicaram de forma séria, profunda, para nos formar, para nos dar algo. Quem é que fez o quê? Quem é que fez o quê? É a pergunta que o Victor Franco fala. Quem é que fez o quê? Olha, vamos ser muito sinceros. Não é negar que existe o mal. Mas é não ser leviano, inconsequente, fraco, a ponto de negar o bem que eu recebo, o bem que existe, o bem que fizeram por mim. Faz o seguinte, agora de forma mental, enquanto você escuta aqui essa live, tá? Enquanto você escuta essa live, faça uma lista aí na tua cabeça. Se quiser tomar nota disso tudo ao longo do dia, colocar isso como atividade, ainda melhor. Mas faça uma lista. Uma lista de pessoas que fizeram a diferença na sua vida. De pessoas que de fato lhe amaram. De pessoas que cuidaram de você. De pessoas que estavam comprometidas contigo. Os teus pais, tudo aquilo que eles fizeram, a comida que botaram na mesa, o colo que deram no momento de choro, a dedicação que tiveram para contigo, as fraldas que eles trocaram, as noites mal dormidas, os momentos que eles ficaram no pé da cama cuidando de você, da sua saúde, aferindo a sua temperatura, os sacrifícios que eles fizeram
para lhe dar, ainda que seja pouco, ainda que seja o básico, para lhe dar aquilo que estava ao alcance deles, um par de tênis, um caderno novo para ir para a escola, para pagar um curso técnico, profissionalizante, para que você dominasse uma ferramenta, para que hoje você pudesse exercer o seu serviço. Tantas e tantas coisas que nós recebemos dos nossos pais, os nossos professores, caramba. Ao longo da sua formação, ao longo da sua trajetória, quantos professores não se dedicaram a você, não lhe amaram, não lhe convocaram a ser melhor, não, né, lhe chamaram para vir para fora, não tiveram que pegar na sua mão, gastar tempo contigo, ainda que você, né, insistisse em não aprender, né? Quantos professores, né, do maternal ao colegial, do maternal ao superior, que seja, quantas pessoas não se dedicaram, não olharam para você com um olhar benevolente, com um olhar caridoso, não se apresentaram como aqueles que se apresentam para fazer algo, para fazer a diferença, para colocar-se à disposição. Construir uma lista, os pais, os professores, os tios, que talvez num momento ou outro da tua vida chegaram com uma palavra de conforto, chegaram com um pedaço de pão, chegaram, né, com uma oferta de um emprego. Pessoas muitas vezes que nós nem conhecemos, que de repente nos ajudam, sei lá. Esses dias eu estava conversando com um grande amigo meu, né, que estava com a família na estrada, e de repente o carro, né, estranhamente, né, repentinamente começou a pegar fogo, né? Pô, cara, impressionante, assim, pessoas que eu nunca vi, que eu não sei quem são, pararam para me ajudar. Para me ajudar a tirar a família e as malas e as crianças do carro. Um caminhoneiro veio, parou o caminhão, ele estava em serviço certamente, parou o seu serviço para conseguir desviar o trânsito. Um outro veio, né, para, né, cuidar dos meus pertences, um outro parou, né, para verificar se de fato estava tudo bem, se eu precisava de algo. Pessoas que não tem nada a ver com isso, entendeu? Que estavam passando, que estavam trabalhando, que tinham também as suas preocupações. Quantas vezes na nossa vida pessoas não param para nos ajudar? Pessoas que nós não sabemos nem quem são. E nos dão um sorriso, nos dão uma palavra de conforto, nos dão um incentivo, nos ajudam, né, diante de um intempérie, de uma dificuldade. Os nossos amigos, né, que de fato se comprometem com a gente, que nos momentos cruciais da nossa vida estavam lá, né, dispostos a estender a mão, a dar de si, a se ofertarem. Quem é que me fez o quê, entende? Você acha que nós temos que viver de milindres? Viver de ressentimentos? Caramba, isso nos faz um mal danado, isso nos coloca numa vida infernal. Viena não machucou você e os seus suficientemente? É o que perguntavam a Viktor Frankl. Ah, quem é que me fez o quê? Caramba, deixa eu viver minha vida. Deixa eu ser grato àquilo que de bom tantos fizeram também pelos meus. Nem tudo é caos, nem tudo é destruição, nem tudo é morte, nem tudo é injustiça. Muito pelo contrário, superabunda a graça, superabunda a bondade. Nós não podemos nos tornar esses pessimistas, sabe? Essas pessoas chatas, que vão ficando insuportáveis, que tudo assim querem ver com ressentimento, que tudo querem ver, né, com uma lente de injustiça, de perseguição. Nós temos muito mais deveres nessa vida do que direitos. Sabe por quê? Porque nós recebemos muito mais do que nós demos. A verdade é que até agora nós recebemos muito mais do que nós demos. Tudo que nós fizemos até hoje ainda é assim, é uma tentativa ainda frustrada de pagar um pouco deste débito que nós temos, dessas dívidas que nós temos. Até agora muitos fizeram por mim. Quem é que me fez o quê? É isso. Vamos ser bem sinceros, quem é que me fez o quê? Muitos me fizeram bem. A grande maioria se comprometeu, se preocupou. A maioria das pessoas são boas. E até agora me ajudaram. Que no meio do caminho tenha um ou outro carrasco, é esperado já. Entendeu?
Vida que segue, né? Agora, se até agora eu recebi muito, eu tenho também uma grande dívida. Eu preciso lembrar que eu devo mais, e muito mais devo, muito mais tenho deveres do que tenho direitos. Entendeu? Então, eu preciso fazer algo por alguém. Eu preciso fazer algo pela sociedade. Eu preciso também fazer muito por tantos. Viktor Frankl, depois de 45, volta a Viena e ajuda a reconstrução de Viena. A reconstrução intelectual, cultural, institucional, política. Ele se compromete com a sua cidade, se compromete com o seu local, se compromete com a sua comunidade, se compromete com os seus. Ah, mas perdeu tudo, tudo lhe foi tirado, Viena lhe virou as costas, na hora que ele mais precisava, Viena lhe entregou na mão dos carrascos. Entende assim? Viver desses ressentimentos, viver dessas migalhas, né? Não ajuda em absolutamente nada. Quem é que me fez o quê? Tem muitas pessoas boas aqui, muitas pessoas que fizeram um bem danado para muitas pessoas. Eu preciso também fazer a diferença na vida de muitos. Eu preciso me comprometer com isso tudo. Tá bem? Senhoras e senhores, vivamos essa vida com mais gratidão. Gratidão no sentido ótimo do termo, né? No sentido mais profundo do termo. Não no sentido degenerado, leviano, né, que aparece muitas vezes. Essa gratidão de saber que eu sou o devedor, que eu recebi muito. Mais gratidão e menos ressentimento, menos picuinha, sabe? Menos lamentação, menos implicância. Avante, tudo bem? Avante, senhoras e senhores. Já estamos aqui com 32 minutos de live, a ideia é ficar aí na casa dos 30, eu quero agradecê-los muito pelo carinho, pela presença de sempre. Printem essa live, botem lá nos seus stories, tragam mais e mais pessoas para acompanhar esse e tantos outros conteúdos. Semana que vem nos vemos diretamente lá das Europa, da Áustria. Café com Frankl lá, vou fazer um café com Frankl lá na Áustria, numa cafeteria de Viena, tá bem para vocês. E a gente faz um programa especialíssimo, mas vocês precisam estar também, vocês precisam estar presentes, vocês precisam chamar todo mundo, vamos fazer uma grande sala de encontro, vamos fazer aqui uma live histórica do nosso Café com Frankl, tá bem? Senhoras e senhores, tenham todos uma boa semana, um bom dia, fiquem com Deus e até muito breve. Tchau!